Os Nefilim, descritos na Bíblia como os caídos, possuem uma origem intrigante. A palavra Nefilim deriva do hebraico e é mencionada em Gênesis 6:4, onde são apresentados como gigantes e híbridos, resultado da união entre os filhos de Deus, geralmente interpretados como anjos caídos, e as filhas dos homens. Mas quem eram realmente essas figuras enigmáticas, e por que tiveram um papel tão significativo na história bíblica? O relato bíblico de Gênesis 6:1-4 apresenta o pano de fundo. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si esposas, conforme escolheram. Naqueles dias havia Nefilim na terra, e também depois, quando os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens e estas geraram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. Essas palavras descrevem o surgimento dos Nefilim como um evento que abalou o equilíbrio da criação divina. A união entre seres celestiais e humanos teria gerado uma descendência poderosa, mas também corrupta. Seu impacto foi tão devastador que muitos estudiosos acreditam que os Nefilim contribuíram diretamente para o aumento da violência e da maldade na Terra, levando Deus a decretar o dilúvio. Outra referência aos Nefilim aparece em Números 13:33, onde os espiões enviados a Canaã relatam o encontro com gigantes. Também vimos ali os Nefilim, os descendentes de Enaque vêm dos Nefilim. Éramos como gafanhotos aos nossos próprios olhos, e também aos olhos deles. Este versículo não apenas reforça a ideia de que os Nefilim eram gigantes, mas sugere que sua presença persistiu após o dilúvio, levantando questões intrigantes sobre como isso foi possível. Seriam eles uma nova geração de híbridos ou remanescentes de um evento ainda mais antigo? Os Nefilim não são apenas personagens secundários na história bíblica, eles representam a corrupção da criação divina. Sua existência simboliza uma violação das ordens estabelecidas pelo Criador, um desequilíbrio entre o céu e a terra. A narrativa do dilúvio pode ser vista como uma resposta direta do Criador para purificar a humanidade dessa corrupção e restaurar a ordem original. Estudiosos sugerem que os Nefilim também possuem conexões com lendas de outras culturas, como os titãs da mitologia grega ou os heróis semidivinos da Mesopotâmia. Além disso, algumas teorias propõem que eles poderiam ser a base de relatos antigos sobre gigantes que construíram monumentos como as pirâmides ou as ruínas de Baalbek. Essas ideias apontam para a possibilidade de que os Nefilim tenham deixado um impacto duradouro na história humana. E há mais camadas sobre os Nefilim que ainda serão exploradas. Fique atento para o que vem a seguir. A união dos 200 anjos caídos com as filhas de Caim. No centro de uma das narrativas mais intrigantes do livro de Enoque está o relato da união entre 200 anjos caídos e as filhas de Caim. Esses acontecimentos, descritos de forma detalhada, oferecem uma perspectiva fascinante sobre o impacto dessa aliança na humanidade, incluindo a corrupção dos valores divinos e a introdução de conhecimentos proibidos. De acordo com o livro de Enoque, um grupo de 200 anjos, liderado por Senjasa e Azazel, desceu ao Monte Hermon. Essa descida não foi acidental, mas sim um pacto deliberado para interferir na criação divina. Esses filhos de Deus, termo frequentemente associado a anjos caídos, escolheram descer com o propósito de unir-se às filhas dos homens, especificamente as descendentes de Caim, conhecidas por sua beleza extraordinária. As filhas de Caim são um ponto crucial na narrativa. Marcadas pela beleza e pela vida em um ambiente cultural já desviado das leis divinas, essas mulheres foram vistas pelos anjos como ideais para seus propósitos. Dessa união nasceram os Nefilim, híbridos gigantes com poderes sobrenaturais. Essas entidades não eram apenas fisicamente imponentes, suas características sobrenaturais ampliaram sua influência sobre a humanidade. A interação dos anjos caídos com os humanos foi além do plano físico. No livro de Enoque, capítulos 7 e 8, esses anjos ensinaram segredos que até então eram reservados ao reino celestial. Astrologia, revelaram os segredos do movimento dos astros, dando origem a práticas de adivinhação e cultos astrológicos. Metalurgia, introduziram o trabalho com metais, possibilitando a criação de armas avançadas, o que fomentou guerras e violência. Cosmética e feitiçaria, ensinaram técnicas que alteraram tanto a aparência quanto a percepção humana, promovendo a idolatria e o engano. Esses conhecimentos desviaram a humanidade de seu propósito original, corrompendo-a em vários níveis. Referências adicionais, como o Livro de Justos, 4:18, sugerem que a corrupção foi além do que se pode imaginar. É mencionado que essas alianças resultaram em experimentos de manipulação genética, culminando na criação de seres monstruosos.
Essa deturpação da criação divina transformou o mundo em um ambiente caótico e violento, justificando as consequências drásticas que se seguiriam. A presença dos Nefilim instaurou uma era de violência sem precedentes. Além disso, o ensino de segredos proibidos resultou em idolatria e na completa subversão da ordem divina. A terra foi tomada por uma corrupção que tornou inevitável o julgamento através do dilúvio. Esses relatos nos convidam a refletir sobre o impacto de conhecimentos fora de seu contexto e as implicações éticas de manipular a criação. A história da união entre os 200 anjos caídos e as filhas de Caim não é apenas um conto de advertência. É uma lente para explorar os limites entre o divino e o terreno, e as consequências de ultrapassá-los. Evidências nos mitos e artefatos antigos. As antigas civilizações deixaram marcas impressionantes de sua compreensão sobre gigantes e seres híbridos. Em Egito e Babilônia, representações em templos e tumbas frequentemente mostram figuras colossais lado a lado com humanos em proporções normais. Essas imagens são interpretadas como indicações claras de uma possível convivência entre gigantes e humanos. Em civilizações Maia, Inca e Suméria, as gravuras nessas culturas retratam figuras híbridas com traços humanos e animais, muitas vezes associadas a seres mitológicos ou divinos. Essas representações sugerem que a ideia de híbridos não era apenas simbólica, mas possivelmente baseada em algo que essas culturas consideravam real. Os mapas renascentistas, como os criados por Gerard Mercator, apresentam relatos intrigantes sobre ilhas habitadas por gigantes e seres híbridos. Mercator e as Ilhas de Gigantes. Alguns mapas desse período mostram ilhas misteriosas onde gigantes eram descritos como habitantes. Essas referências podem ser interpretações de histórias antigas ou até mesmo registros de uma realidade esquecida. Em outros exemplos, mapas medievais frequentemente incluíam desenhos de criaturas gigantescas e híbridas, como se essas entidades fossem parte do mundo conhecido. As narrativas mitológicas de diversas culturas convergem em temas que aludem à existência de gigantes ou seres híbridos. Titãs da mitologia grega. Os titãs, descritos como seres gigantes de imenso poder, possuem similaridades com os Nefilim do livro de Enoque. Ambas as histórias falam de uma época em que divindades ou anjos se uniram aos humanos, gerando descendentes excepcionais. Tem Jotuns da mitologia nórdica. Esses gigantes eram frequentemente retratados em conflito com os deuses Aesir. Assim como os titãs, os Jotuns simbolizam uma era de corrupção e caos, ligando-se a uma narrativa universal sobre gigantes. Os textos religiosos fornecem uma visão fascinante e, muitas vezes, detalhada sobre a presença de gigantes na história da humanidade. Golias e outros gigantes. Na Bíblia, Golias é um exemplo clássico de remanescente de linhagens gigantes, mencionado em 1 Samuel 17. Ele representa um fragmento vivo da história dos Nefilim, sugerindo que sua linhagem não foi completamente extinta após o dilúvio. Em Livro dos Jubileus, este texto apócrifo menciona com frequência os Nefilim e detalha suas ações, incluindo a corrupção da humanidade por meio de segredos proibidos. Tradições rabínicas. Escritos rabínicos falam de gigantes que sobreviveram ao dilúvio de Noé, continuando sua influência em diferentes épocas. A convergência entre mitos, artefatos e textos antigos é notável. Desde a arquitetura e os mapas renascentistas até as narrativas bíblicas e mitológicas, os indícios apontam para uma possível realidade onde gigantes e híbridos coexistiram com a humanidade. Afinal, essas histórias são coincidências culturais ou fragmentos de uma história apagada pelo tempo? Fique até o próximo vídeo para explorar conexões ainda mais surpreendentes entre os gigantes e as civilizações antigas.